Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos iniciar nossos estudos a respeito da Revolução Russa. Esse tema que a gente traz para o estudo de hoje está dividido em duas aulas, e nessa primeira aula, vamos então iniciar trazendo alguns aspectos gerais sobre essa importante revolução. A Revolução Russa, que foi de 1917 a 1928, foi constituída de uma série de eventos responsáveis por derrubar a monarquia que comandava o Império Russo até então e criar a partir disso a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida mundialmente como URSS, o primeiro país socialista do mundo. Essa revolução não é apenas importante para a história da Rússia, mas é também importante para toda a história da humanidade, principalmente porque ela impactou de forma decisiva o andamento do século XX. A Rússia, antes da Revolução Russa, era uma Rússia imperial. Havia um absolutismo monárquico como forma de governo, onde o rei, conhecido como czar, e a nobreza viviam de alto luxo e conforto, em contraste com o cenário popular de miséria, pobreza e sem investimento em melhorias industriais quanto políticas. Não havia por parte da monarquia ações e medidas políticas voltadas para o crescimento nacional, na questão da industrialização, modernização dos sistemas políticos. Era então um cenário marcado por uma série de insatisfação, tanto para os camponeses, os trabalhadores urbanos e também para a classe burguesa, sempre barrada pela nobreza. Vale lembrar que a classe da burguesia, nessa época, era uma classe ainda com pouca representatividade. Havia então um cenário para a Rússia imperial de alta desigualdade social, alta taxa de analfabetismo e alto índice de desemprego. Uma política e uma economia consideradas atrasadas e obsoletas para a época. O sistema político que organizava o país desde o século XVI era o czarismo. Tratava-se de uma forma de absolutismo no qual o czar, o imperador, concentrava em suas mãos todos os poderes. Ao czar estavam submetidos todas as classes sociais. Ele detinha em seus poderes todas as decisões das instituições políticas, desde os servos até a nobreza e a própria Igreja Católica Ortodoxa. Estes dois últimos grupos podemos considerar mais livres e com mais privilégios, mas mesmo assim tinham suas liberdades controladas. Na Rússia imperial existia também a Okhrana, uma espécie de polícia política que vigiava e controlava a educação, os tribunais e a liberdade de imprensa, que também não existia na Rússia imperial. Já os camponeses viviam em extrema miséria e ainda pagavam altos impostos para manter o sistema czarista. Vale lembrar que nessa época aí de início de revoltas ainda existia a servidão na Rússia imperial. E também a classe da burguesia, que apesar de pequena e com pouca representatividade, já anelava por mudanças e por liberdade para garantir maiores ações e investimentos industriais. No século XIX, a Rússia, Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria eram um dos principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos, as outras nações, se modernizarem e investirem na industrialização, principalmente a nação da Inglaterra, que iniciou a Revolução Industrial lá no século XVIII. Enquanto as nações se industrializavam, a Rússia continuava sendo uma economia apenas agrícola. O Império Russo era conhecido como o gigante de pés de barro, mostrando aí toda a sua fragilidade política e econômica. Era um sistema feudalista, na qual os servos trabalhavam para donos de terra, que geralmente tinham laços com a nobreza e não tinham nenhum interesse em modernizar as plantações ou investir em indústria. Quando a Rússia perdeu a Guerra da Crimeia, por conta dos problemas sociais e econômicos, o czar Alexandre II instituiu algumas mudanças. Em 1861, houve o fim da servidão na Rússia imperial e a ocupação de novas terras vendidas aos camponeses. Isso permitiu ao país russo aumentar sua produção e se tornou naquela época um grande exportador de grãos, beneficiando um pouco a economia russa. Com as medidas também, houve um crescimento populacional, que de uma certa forma acabou aprofundando os problemas sociais da Rússia por outro lado. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola se tornou insuficiente para alimentar a população, gerando fome, revoltas e atingindo também a economia.
A Guerra da Crimeia, esse conflito que a Rússia perdeu, foi um conflito entre 1853 a 1856, ou seja, durou cerca de 3 anos. Envolveu de um lado a Rússia, que tinha pretensões de expansão territorial, e do outro lado uma coligação formada por várias nações, Reino Unido, França, Piemonte e Sardenha, que é a atual Itália, e também o Império Turco-Otomano, a atual Turquia. Esta coligação tinha como objetivo eliminar e conter a expansão russa sobre outros territórios. Quando a Rússia perdeu essa guerra, a Guerra da Crimeia, ela perdeu soldados, investimentos bélicos e aumentando então prejuízo arrecadado com a derrota dessa Guerra da Crimeia. Outros fatores para o cenário da época foi que, buscando contornar a situação após a Guerra da Crimeia, o czar passou a estimular sim a industrialização, financiada por investimentos estrangeiros. Com a instalação de indústria na Rússia, cresceu a migração para o país. Mais pessoas foram morar lá. Tanto estrangeiro quanto pessoas de outras regiões russas começaram a se mudar para as novas cidades industriais, como Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, com uma política de absolutismo e as precárias condições de vida persistiam no campo e na cidade, os operários recebiam salários muito baixos e, novamente, séries de dificuldades foram se agravando. Doenças, educação e saúde foram aspectos que foram prejudicados nesse cenário do fim do século XIX para o início do século XX. Apesar do czar Alexandre II ter feito medidas, não foram medidas suficientes para tirar aquele cenário de pobreza, miséria e atraso econômico para a nação da Rússia. Como a industrialização foi feita com capital inglês e francês, os capitais estrangeiros, naquele momento a Rússia não viu surgir uma burguesia local que pudesse alterar a dinâmica política do país, como sempre aconteceu com as outras nações. Em contrapartida, existiam os operários, que formavam um pequeno grupo e passaram a se organizar cada vez mais. Os operários, que recebiam influência de ideias vindas da Europa Ocidental e mantinham contato com os camponeses, foram formando grupos de oposição ao czarismo. Mesmo os partidos políticos sendo proibidos, vários existiam clandestinamente. O mais conhecido foi o Partido Operário Social Democrata Russo, inspirado nos ideais marxistas e liderado por Plekhnakov e Lenin, que era o mais famoso dos dois. As divergências ideológicas dentro do Partido Operário Social Democrata Russo fizeram surgir dois grupos dentro desse partido, os mencheviques e os bolcheviques, que a gente vai estar olhando na próxima aula. Um outro líder muito importante da Revolução Russa foi Lenin. Lenin foi um comunista revolucionário, teórico marxista e que teve muita influência no movimento da Revolução Russa. Foi o primeiro chefe de Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também foi um de seus fundadores. Seu pensamento ficou conhecido como leninismo e influenciou e influencia na formação de partidos comunistas, bem como na orientação de partidos de esquerda pelo mundo. Vladimir Ulyanov nasceu na cidade rural da Rússia no dia 22 de abril de 1870, em uma família relativamente abastada. Seu pai era um alto burocrata do governo czarista e sua mãe era professora. Aos 19 anos, seu irmão mais velho, Alexandre, é acusado e condenado à morte por alta traição. Após esse trauma, Ulyanov vai para Kazan, onde cursou a faculdade de Direito, conhecendo ali as obras marxistas, os quais terão grande influência na sua formação. Também estudou na Universidade de São Petersburgo, onde se tornou influente em alemão, francês e inglês, além de conhecer bem o latim e o grego. Em 1895, fundou o Partido Social Democrata Russo. Incitou diversos operários em São Petersburgo a lutarem, a ir para a revolta, motivo que acabou sendo preso e enviado à Sibéria por 3 anos. Em 1900, abandonou a Rússia para viver em Munique, Londres e Genebra. Nesse meio tempo, Ulyanov adotou vários pseudônimos, dentre eles Lenin, o qual foi escolhido definitivamente em 1902 para homenagear o rio Lena na Sibéria. Em 1905, quando se inicia a primeira tentativa de revolução na Rússia, Lenin retorna ao seu país.
e se tornou então uma das figuras mais importantes de todo o processo revolucionário da Rússia. A Revolução. Tudo começou, na verdade, em 1905, diante de todos os aspectos apresentados ao longo dessa aula. Aquele cenário de miséria, pobreza, uma intensa desigualdade social, muito luxo e conforto para classes privilegiadas, e do outro lado, um cenário marcado de pobreza, miséria e falta de oportunidades para a grande maioria da sociedade russa. Era como se não houvesse outra alternativa para as classes populares, apenas a luta social, armada e revolucionária. Vale lembrar também que o governo do imperador era um governo de absolutismo monárquico, que em nada ajudava no processo de progresso nacional e desenvolvimento da industrialização, bem como uma modernização da política e da economia. Bom, ficamos por aqui trazendo os principais aspectos mais gerais a respeito da Revolução Russa e na próxima aula a gente analisa as etapas da Revolução Russa de 1917. Obrigada e até a próxima aula.